Vida em Condomínio, com Quênio Pereira. Quênio Pereira, todas as terças-feiras aqui com a gente para falar dessa vida em condomínio, dessa vida compartilhada, mas também direito imobiliário, que são muitas as facetas aí deste tema, que é fascinante e espinhoso, mas o Quênio nos ajuda nessa porque tá nessa aí há um tempinho já, né, Quênio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom dia para todos aí, a Luciana, Lucas, né, Murilo. Bom dia. É muito bom estar novamente com vocês. A gente que agradece. Hoje sem o Murilo aqui, Quênio. O Murilo tá de folga. O Quênio, o pessoal, inclusive, quando a gente tava, semana passada o Quênio fez essa estreia aqui com a gente, já chegaram perguntas dos nossos ouvintes sobre essas dores e delícias de se viver em condomínio, não só em condomínio, né, mas também em condomínio. Você pode e deve mandar sua pergunta aqui pra gente. E na semana passada, aqui com o Quênio, a gente falou sobre uma situação que provavelmente todo mundo já enfrentou, que é a questão dos barulhos, ou do barulho. Em condomínio, por exemplo, né, nos prédios, coisa e tal. Hoje a gente continua neste assunto, Quênio, mas puxando aqui até por uma outra pergunta, uma outra dúvida de muita gente. Condomínio, a ele é facultada a possibilidade de, ao fim e ao cabo, poder multar ali o barulhento, né? Mas por qual razão grande parte dessas multas aplicadas aí pelos condomínios futuramente ou numa decisão judicial ela é anulada? O que acontece que não vai para frente? O que acontece na prática é que o ato de multar alguém é um ato complexo, né? Porque existem requisitos que têm que ser cumpridos. E a maioria das convenções não tem um roteiro, uma orientação técnica para que o síndico ou o conselho venha aplicar a multa. Então, o que vemos no dia a dia é um grande amadorismo na aplicação das multas. E, logicamente, que isso acarreta a nulidade da multa em juízo. Aquele infrator, ele é multado de maneira devida, com certeza, só que ele se recusa a pagar a multa. E quando o condomínio vai entrar com a ação, pelo fato do condomínio não ter tido uma assessoria jurídica para acompanhar todo o procedimento, essa multa é anulada por falta de requisitos legais. Então, é importante compreendermos que, primeiramente, cabe aos condomínios atualizar as convenções, que grande parte delas são copiadas de modelos ultrapassados. Então, a convenção tem que ser atualizada de maneira a possibilitar que o síndico aplique a multa. Um fato interessante que eu quero alertar para os ouvintes da Rádio Band News é que o Código Civil ele prevê a aplicação de multa pela Assembleia com dois terços do condomínio, é uma coisa absurda. Então, imagina um prédio com 90 apartamentos, ter que ter 60 votos para aplicar a multa. Isso é impossível. Mas a lei autoriza que a convenção estipule que o síndico pode aplicar a multa. A lei autoriza que a convenção contenha todos os procedimentos para que a multa seja aplicada de maneira técnica, que haja, no caso, segurança para executar contra o condômino. E um detalhe, gente, a multa pelo Código Civil é de até 5 vezes a cota condominial, podendo chegar a 10 vezes o valor da cota, quando a atitude do infrator gera uma incompatibilidade de convivência. Então, logicamente, aquele infrator que perturba o condomínio, que não deixa ninguém dormir, que cria desgaste no condomínio, pode ser multado em até 10 vezes a taxa condominial. Mas tem que ser aplicado com muita técnica. Agora, desculpa, Lu, pode. Pois é, o Quênio, uma curiosidade, inclusive também dos nossos ouvintes, né? Coibir as atitudes antissociais, ou pelo menos tentar ali evitar, né? Que se agrave a discussão, o conflito. De que forma se dá essa aplicação da penalidade? Primeiramente, né? Cabe ao síndico, ou então àquela pessoa que está sofrendo com desgaste, né? Aquele ato irregular, notificar a pessoa. O ideal é conversar, trocar ideia. Mas se o infrator insistir, procure formalizar a reclamação. E a notificação tem que ser entregue em mãos, né, protocolada. Se a pessoa recusar, contrata um advogado para tomar providências de notificação via cartório ou até judicial. E se caso a pessoa insistir com a infração, se aplica a multa. E tem casos em que o infrator ele não inibe a atitude com a multa. Então tem que reaplicar a multa e, dependendo, entrar com a ação. Aí na ação judicial, Luciana, o juiz vai determinar uma multa diária, um patamar muito superior, e caso a pessoa não venha a se abster de praticar o ato, poderá até ser penhorado o apartamento com a execução da multa. Então é importante compreender que tudo tem solução, mas tem que agir de maneira eficiente,
de maneira adequada para que o condomínio garanta a paz, o sossego entre os moradores. Chegou uma mensagem aqui do nosso ouvinte, ele até mandou um SMS falando: se vizinho fosse bom, não tinha muro, simples assim. Não é fácil não. Ok, ainda nessa temática aqui. Agora, se a gente pensar naqueles condomínios que não coíbem, né, de alguma maneira, esses barulhos excessivos, no extremo a gente vê gente que se cansa a tal ponto da situação e até vende o apartamento, né, vende a casa num condomínio que seja e tudo mais. Qual que é a sua avaliação sobre isso, hein? Tem alguma racionalidade nessa decisão? Um fato interessante que deixa triste, né? Já atendi dezenas de casos, né, de condôminos, moradores sofrendo com barulho, doentes, passam a tomar remédios, ficam sem dormir, há estresse. Inclusive, a OMS tem um estudo, né, da OMS falando que o barulho pode até causar morte. O excesso de barulho atinge tanta saúde que até causa falecimento. Então, o que acontece aí na prática é que as pessoas, às vezes, deixam de tomar atitude técnica, que a lei garante o direito ao sossego, e optam por vender o apartamento. Essa atitude, ela é completamente irracional. Por quê, gente? Quando você vende um apartamento, você pode ter uma despesa de mudança, procurar outro imóvel, de até 20% do preço do imóvel. Por que eu falo 20%? Porque a pessoa tem que pagar 6% de corretor de imóvel, corretor do valor da venda, mais 3% de ITBI na compra do imóvel, mais os 3% também de cartórios de notas de registro de imóvel, com gasto com mudança, com adaptação do imóvel, até com mobiliário novo. Então, é realmente ilógico mudar do imóvel, ficando muito mais barato tomar providência jurídica contra o infrator do que mudar, porque a mudança também não garante que você vai encontrar um outro local livre de ruídos. Então, cabe ao condomínio, aos vizinhos se unirem para coibir aquela atitude antissocial, visando, inclusive, que o imóvel não venha a perder valor. Ô Kênio, antes de fazer uma rodada aqui de perguntas dos ouvintes, quero continuar neste assunto, mas agora trazendo trazendo aqui pra gente a possibilidade, e a gente sabe que existe, né, de ruídos que vêm aí de estabelecimentos comerciais. Então, assim, um condomínio que é vizinho de uma escola de dança, uma academia, um bar, a gente sabe que deve ser uma dor de cabeça danada também, né? E aí, nesses casos? Tem pessoas que às vezes abrem o seu negócio, né, o seu bar, abrem a academia, só que esquece que o vizinho é surdo, né? Coloca lá o som altíssimo. Já vi academia que é o som dela é tão alto que abrange todo o quarteirão. A pessoa quer fazer spinning, não sei o que, tal, mas tem que entender que o vizinho tem direito ao sossego, né? Outro detalhe importante: ninguém tem alvará para perturbar vizinho. Então a pessoa às vezes tem um bar e fala assim: eu tenho alvará da prefeitura. Não, tem alvará para trabalhar e não para perturbar. Inclusive o sossego, quando é perturbado de maneira com algazarra, com barulho excessivo, pode caracterizar até contravenção penal prevista no artigo 42. Então é importante compreender que a vítima, ela pode até acionar a polícia e, dependendo, contratar um advogado para mover um processo civil visando a multa, mas também um processo criminal, porque perturbar a coletividade com algazarra, com barulho em excesso, isso fica caracterizado no artigo 42 da lei. E, logicamente, que o processo criminal é muito caro para o infrator. Então, no caso aí, se a pessoa tem um bar, algum estabelecimento, uma serralheria, faz barulho em excesso, cabe àquela empresa colocar o isolamento acústico para não perturbar a vizinhança. Tá. Kênio, a gente estava comentando, né, sobre pagamento de multa nessa questão aí do barulho. Aí o Ricardo mandou uma pergunta que eu acho que até dialoga com isso que a gente estava conversando. Ele está aqui: bom dia, doutor Kênio. Legalmente, de quem que é a responsabilidade da administração da cota do fundo de reserva? Por exemplo, essas multas, né, que o condomínio eventualmente emite, elas vão para esse fundo de reserva, esse dinheiro, né? E se for o caso, quem que deve administrar esse fundo, né? Não, com certeza, né? É comum nas convenções conterem uma coisa taxa ordinária, que é a água, a luz, o funcionário, né? As despesas do dia a dia do condomínio, taxa ordinária. Nas taxas extraordinárias se inclui o fundo de reserva, nesse caso aí, porque é a multa de atraso, a multa por infração do condomínio, tudo isso vai para o fundo de reserva, que é revertido a favor do condomínio para obras, para alguma manutenção extra do condomínio. E quem administra isso é o síndico.
É o síndico, tá certo. E o síndico necessariamente, Kênio, tem que ter o auxílio, uma assessoria jurídica, né? Por exemplo, daquelas empresas que ajudam em gestão de condomínio ou não? Ao fim e ao cabo, é responsabilidade total do síndico mesmo. Importante compreender que as empresas que administram o condomínio, caso elas venham prestar assessoria jurídica, esse ato é ilegal. Isso é proibido pela OAB. Olha. Então, a empresa que administra o condomínio, ela faz serviços contábeis e de organização do condomínio. Agora, a área jurídica, o síndico tem liberdade de contratar um advogado para assessorá-lo, até para evitar que ele tome medidas erradas que possam ocasionar prejuízo para o condomínio. O síndico bem assessorado, ele fica mais tranquilo, evita até que ele venha a ser responsabilizado por algum ato ilegal, como acontece rotineiramente com a aplicação de multas indevidas. É importante compreender que punir alguém é um ato muito complexo e se exigem muitos cuidados para que não haja uma nulidade. E, logicamente, que o condomínio, ele bem assessorado, até coíbe, né, essas repetições de atitudes que venham a gerar desassossego para a coletividade. Ótimo. Kênio, você tem alguma, Lu? Na verdade, quando alguns moradores decidem, por exemplo, pela instalação de câmera de segurança, tá? A minoria concorda e a maioria diz, não, é muito dinheiro, é muito gasto. Nesse caso, há casos em que a minoria ganha em algumas circunstâncias, se for levado em consideração algum critério? É uma boa pergunta, Luciano. Então, tecnicamente, no condomínio, o que determina é a assembleia. A maioria sempre prevalece. Agora, há casos isolados. Imagina que a pessoa tem um carro e esse carro ele é vandalizado constantemente. Tem pessoas que arranham o carro da pessoa 1, 2, 3, 4 vezes. Acontece isso. E essa pessoa acaba querendo mudar do prédio, que é um absurdo. Então, cabe ao condomínio autorizar esse condomínio que está sendo lesado, prejudicado, a colocar câmera para registrar quem está perto do seu carro. Então, um ponto-chave, a segurança é sempre bem-vinda. Raramente o condomínio vai votar contra a instalação de câmeras, a não ser a questão às vezes, financeira. Mas imaginemos, então, no caso, Luciana, que um ou outro condomínio está sendo prejudicado de maneira abusiva. Se o condomínio não tem como coibir esse ato, e se ele realmente impedir a colocação de câmara, ele pode atrair para si o dever de indenizar a pessoa. Então, cabe ao condomínio autorizar que aquele condomínio coloque a câmara para evitar que o carro dele venha a ser vandalizado. Isso é possível e muito lógico. Tá certo, então. 10h02. Kênio Pereira, todas as terças-feiras, aqui dentro do Band News Minas, primeira edição, trazendo aí pra gente, respondendo dúvidas dos nossos ouvintes e temas, né, super importantes, sobretudo para quem vive em condomínio, mas não apenas, né, direito imobiliário também, tema que é sempre bom a gente ter essa orientação, e bom que temos o Kênio aqui agora com a gente. Kênio, obrigado, viu, por hoje e até a próxima. Por nada, até terça-feira que vem. Um abraço para todos. Até lá.